Fala pessoal, beleza? Sou o professor Felipe, aqui do Monster Concursos, e hoje vou trazer uma aula para você de juros simples, uma super dica aí de juros simples para você que está pretendendo cursar o concurso da PM, para o cargo de soldado aí do Sergipe, ok? Pessoal, primeiramente, vou pedir a você que se inscreva na nossa plataforma Monsterflix e também siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @monster.concurso. Pessoal, o tema juros simples, ele é um tema que está presente aí no nosso dia a dia, ok? Ele é um tema que está presente em quase todos os concursos que você vai fazer, ok? E o que é juros? Os juros, pessoal, ele é um valor, ok? Que ele rende conforme vai passando o tempo. Quando a gente fala de juros simples, o nome simples, ele indica que é um valor que vai linearmente. Então, os juros, ele sempre é calculado em cima de um valor inicial. Esse valor inicial, a gente vai ver que o nome dele é capital. Por exemplo, eu vou aplicar aí um certo valor, vou colocar R$ 1.500. Esse valor que eu estou colocando a juros simples, ele é o meu capital. Então, todos os juros, todo valor que esse R$ 1.000 render em determinado tempo que eu colocar, ele sempre vai ser calculado, ok, em cima desse valor inicial, que é o capital. E para calcular os juros, pessoal, a gente tem uma fórmula muito interessante, muito simples. Os juros, ele é igual a CIT. Ok? CIT, capital, que é o C, ok? Tempo, que é o T, e o I, que é a taxa. Beleza? Então, falou em juros, falou em CIT. Porém, tem pessoas que acham mais simples trabalhar com a forma CIT sobre 100. E agora eu vou explicar a diferença das duas. Ok? Então a gente tem duas formas, ambas são iguais. A diferença é que uma, ela está sendo dividida por 100 e a outra não. Por que isso, professor? Qual que eu devo utilizar? Primeiro, quando a gente está falando sobre esse 100 aqui, esse 100 é relacionado à porcentagem, à taxa em porcentagem. Então vamos supor que você tem uma taxa de 3%. Então, na hora que for escrever aqui a taxa, o único valor que você vai colocar é o 3. Esse 100 significa que é 3%. Então, na hora de escrever, você não faz nenhuma alteração nessa porcentagem. Você escreve ela do jeito que aparece. Se ela vem 3%, 5%, você só anota. O 3, só substitui o I por 3. Você garante com o sobre 100 que o 3 é por cento, que o 5 é por cento, que o 10 é por cento. Aqui, nessa primeira, esse I, que é a taxa, ele está em decimal. Ok? Então, na hora que você vai escrever ali, por exemplo, essa mesma taxa de 3%, você vai escrever ela sendo 0,03. Então, fica a seu critério qual que você quer usar. Primeiro, se você vai trabalhar com o valor sem fazer nenhuma alteração, sem transformar ele em decimal, você simplesmente utiliza CIT sobre 100. Muitas pessoas preferem ela, porque aí tem menos conta para fazer. Mas se você já domina o decimal, se você já sabe transformar a porcentagem em decimal, você pode usar o CIT. E lembrando, pessoal, que quando você tem, por exemplo, 5%, vou colocar esse dado aqui, 5%, achei o apagador, vamos lá, quando você tem 5%, é a mesma coisa que você ter 5 sobre 100, na forma aí de fração. Porém, pessoal, às vezes, em determinados exercícios de juros, eu tenho que ter um conhecimento mínimo de porcentagem.
Então, o que acontece? 5% é 5 sobre 100. Mas eu posso transformar isso em decimal. E para transformar em decimal, você vai fazer o seguinte. Tá vendo que é dividido por 100, tem 2 zeros? Você vai andar com a vírgula 2 casas. 1, 2. 2 casas aí para a esquerda. Então, toda vez que você dividir por 100, você anda 2 casas para a esquerda. Então, fica 0,05. Então, se eu viro para você e falo, olha, 5%, transformou em decimal, 0,05. Você divide por 100. Você anda com a vírgula 2 casas. Dependendo do exercício, é mais fácil você utilizar ele em decimal. Dependendo do exercício, é mais fácil você usar na forma de porcentagem, na forma sobre 100. Ok? Isso aí fica a seu critério. É bom você treinar os dois. Ok? Pessoal, então o que a gente viu? Os juros, ele é um valor ali que aparece quando eu aplico um determinado capital. Ele vem conforme o tempo. A gente tem o capital, que é o valor inicial. A gente tem o I, que é a taxa, que é a porcentagem que aquele valor vai ficar rendendo ali em determinado tempo. Eu tenho também o tempo. Ó, tempo. O que o tempo quer dizer? Mês, ano, década, semestre, bimestre. Então, eu tenho o tempo. O tempo, pessoal, ele é uma unidade de medida. Uma unidade de medida? Não, unidade de tempo, né? E quanto tempo que esse valor vai ficar aplicado? Ele vai ficar aplicado 2 meses, 3 meses, 15 dias, ok? E o que acontece? O tempo, ele muitas vezes é colocado ao mês. Então vai estar assim, ó, ao mês. Aí, na hora de escrever a taxa, que ele colocar assim, ó, 3%. Aí vai colocar um A.M. Esse A.M significa ao mês. Uma observação, pessoal, interessante é que tanto o tempo quanto a taxa, ele sempre tem que estar na mesma unidade de medida. Olha só, se eu dou uma taxa ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se eu dou uma taxa ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Ó, vamos supor que eu coloquei uma taxa ao mês. Eu falo que vai ficar aplicado por 2 anos. Eu não posso trabalhar com tempo em ano e com a taxa em mês. Então, o que eu faço? Eu transformo eles na mesma medida. Lógico, pessoal, que o 2 anos, ele é mais fácil de transformar, porque eu vou fazer 2 vezes 12. Cada ano tem 12 meses. 2 vezes 12 vai dar aqui 24 meses. Então, olha, falou 2 anos, eu tenho que colocar no meu exercício 24 meses. Ok? Então, a gente viu taxa ao mês, ao ano, ao dia, tem exercício que traz, ao semestre, ao bimestre, semestre, 6 meses, bimestre, 2 meses, trimestre, 3 meses. Ok? Aí o que acontece, pessoal? A gente também tem um valor que é juntando isso tudo. É juntando juros junto com capital. É aquele montante, juntar tudo. É o valor final. Esse valor final, ele recebe o nome de montante. Ok? O montante é o valor que ele fica ali por 5 meses. Qual que é o valor total que eu vou pegar disso? Eu deixei R$1.000 ali aplicado durante 5 meses, é uma taxa de 2%. Qual que é o valor total que eu vou pegar? É o total. Esse montante, pessoal, ele é calculado por capital somado com os juros. Então, o que você vai fazer? Primeiro aí, vamos colocar da forma mais simples. Tem o exercício, te deu o capital, te deu a taxa, te deu o tempo e pergunta o montante. O que você faz? Calcula os juros e soma com o capital. Simples. O exercício, pessoal, ele pode te perguntar qualquer uma daquelas informações. Qualquer uma dessas 4 informações que eu coloquei aqui. Ele pode perguntar qual que é o tempo. Ele pode te perguntar qual que é a taxa. Ele pode te perguntar qual que é o capital. E, por último, qual que é o montante.
todos esses valores você consegue descobrir por essas formas. Ó, CIT sobre 100 ou somente CIT. Tem que lembrar que se você usar uma ou outra, a taxa ela vai vir sobre 100 ou não, né? O montante. E olha, existe uma fórmula que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que eu vou demonstrar para vocês, a qual eu consigo descobrir o montante de cara, somente substituindo. Pensa comigo, gente. O montante, ele é capital mais juros. E os juros é quem? É CIT. Esse é o juros. Então, aonde tem esse J aqui, eu vou colocar CIT. Então, o montante é capital mais CIT. Mas aí na matemática, quando a gente tem um fator comum, um número que está multiplicando por dois números ao mesmo tempo, nós colocamos este valor em evidência. Aí o que acontece? Se você observar, o capital, ele está nos dois. Então eu coloco ele em evidência. Colocar em evidência, pessoal, é pegar este valor e dividir pelo valor que você colocou na frente. Capital dividido por capital, sobra 1. CIT dividido por capital, sobra IT. Então, quando você tem um montante, você quer só descobrir o montante, tendo somente o capital. Você pode utilizar essa fórmula. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais IT. 1 mais a taxa multiplicada pelo tempo. Fica a seu critério e você, na hora que for fazer a prova, na hora que estiver fazendo o simulado, que estiver estudando para esse concurso, escolha aquela que você tem mais afinidade, aquela que você acha mais simples. E outra coisa, entenda todas elas. Você pode achar sempre essa mais simples, mas é bom você saber todas elas. Ok? E aí, pessoal, essas são as fórmulas, ok? A definição aí de juros. Gente, quando você tem um exercício de juros, principalmente de juros simples, o exercício costuma falar. Ele fala assim, olha, fulano deixou aplicado a juros simples, a capitalização em juros simples, ok? E ele costuma te dar alguns dados. O que você vai fazer na hora que você pegar o exercício? Interprete, leia ele todo, né? A gente sempre tem que ler o exercício, a primeira leitura. Eu, Felipe, eu gosto de fazer uma primeira leitura sem compromisso com o exercício. Eu pego o exercício e faço a leitura dele, sem estresse. E faço uma segunda leitura. E nessa segunda leitura, eu pego todos os principais dados que o exercício me traz. E a partir dessa segunda leitura, ok? Eu pego e tento interpretar esse exercício. Eu tento descobrir o que o exercício está querendo de mim. Qual informação está faltando? Qual informação que ele quer? Anoto também, eu costumo anotar todas as informações que o exercício me deu e depois eu tento resolvê-lo. Olha só, vamos fazer 2 exemplos e daqui a pouco eu vou trazer mais alguns para a gente trabalhar. Pessoal, no primeiro exemplo que eu trouxe, eu tenho o seguinte. Se tenho R$150 em julho e aplico essa quantia a juros simples de 3% ao mês, qual que é o valor que eu terei em outubro? Ó, fiz a primeira leitura que eu comentei com você, sem estresse, sem compromisso. Agora eu vou fazer uma segunda leitura. E nessa segunda leitura, eu vou tentar tirar as informações que o exercício me dá. É um exercício simples, pessoal. Mas mesmo assim eu tenho que fazer essa análise com calma. Para aquela questão que for simples na prova, eu já garanti que eu vou acertar ela. Ela já está ali. Vou para a prova também. Aquela questão fácil é minha. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho esse dado aqui. Ó. Se eu tenho R$150. Ok? Em julho. Aplica essa quantia a juros simples. Olha aqui, o que eu vou ter que aplicar? Juros simples.
de 3%. Olha outra informação importante. Ao mês, olha outra informação importante. Qual que é o valor que eu terei em outubro? Gente, primeiro, eu tenho esse dado aqui em cima, que é os R$150, que está mostrando, está bem claro, que é o valor que vai ficar aplicado, né? Que é o valor que vai ficar lá nessa aplicação. Então, esse 150, ele é o meu capital. Ok? Aí eu tenho também a juros simples, beleza, já sei a capitalização, e eu tenho uma porcentagem. Essa porcentagem está sendo a minha taxa. Já tenho também qual que é o meu tempo aqui, o meu tempo está em mês, e eu consigo calcular o meu tempo, porque ele falou julho, o cara vai aplicar em julho, então julho ele tem agosto, setembro, outubro. Então de julho até outubro, pessoal, ele vai ter aí 3 meses, ó. Julho, agosto, primeiro mês, setembro, segundo mês, outubro, terceiro mês. Então ele tem aqui qual tempo? 3 meses. Pessoal, eu já identifiquei no exercício todos os principais dados que eu preciso. Agora, se eu já tenho uma certa habilidade com essas questões, eu posso simplesmente jogar na fórmula. Eu já vou até anotar qual fórmula que eu vou utilizar. Eu vou fazer pela fórmula CIT sobre 100 primeiro. Juros é igual a CIT sobre 100. Ok? Mas eu também acho interessante, e talvez seja um dos exercícios que mais a gente pode utilizar isso quando fala de juros, é você anotar os dados para na hora que substituir ficar simples. Olha só, o que eu tenho? Eu tenho que o capital, ele é 150. Notei o primeiro dado. Eu tenho que a taxa é 3%. E eu tenho também que o tempo, ele é 3 meses. Gente, capital, taxa, tempo. Eu sei quem que é os juros? Não. Quem que o exercício quer? Ó, qual valor terei em outubro? Ó, tá dando ideia que ele quer saber o valor total. Qual que é o valor total que eu tenho em outubro? Valor total, lembra de montante. Então, a pergunta que ele quer mesmo, quem ele quer saber, é o montante. Então, eu vou até destacar o montante aqui, para não esquecer que o final do exercício eu tenho que resolver é o montante. Aí, no primeiro exercício aqui com vocês, eu vou trabalhar utilizando a fórmula dos juros. E depois, eu vou aplicar no montante igual a capital mais juros. Olha só. Como eu já tenho todos os dados que o exercício me deu, eu posso falar que os juros é CIT, o C, que é o capital, 150. Como eu coloquei sobre 100, então eu vou anotar o 3 normal, ó, sem estresse, ok? O tempo também é 3. E isso daqui ainda sobre 100. Então, juros, CIT sobre 100. Gente, esses juros, ele vai ser 150, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 150 vezes 9. O que eu faço? Vou fazer essa continha no cantinho aqui, ó. 150 vezes 9. Pessoal, tá treinando aí? Não usa calculadora não, cara. Faz as contas, ou você faz de cabeça, ou você faz no papel. Porque na prova você não pode usar calculadora não, cara. O que você vai fazer? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 1, 9. Mais 4 vai dar 13.350. Então eu vou colocar aqui, ó, juros é 1.350 dividido por 100. Aí recai naquele caso que eu falei que dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas. O que eu vou fazer? A vírgula está aqui. Vou fazer 1, 2.
Então, esses juros ele vai estar dando aqui um total de 13,50. O meu juros, ele é 13,50. A minha pergunta do exercício é qual que é o montante. Então, o que eu tenho que fazer? Montante é igual a capital, que é 150, somado com os juros, que é 13,50. Pessoal, o meu montante aqui, então, ele vai dar 150 mais 13,50, que vai dar R$ 163,50. Pessoal, pausa o vídeo aí agora. Pega essa mesma questão e resolva ela. Olha aí que dica. Resolva ela utilizando a primeira forma dos juros igual a CIT. Você vai encontrar o mesmo valor de juros. Resolva ela utilizando a fórmula montante é igual a capital que multiplica 1 mais IT. Resolva ela pelas duas formas, pessoal. Você vai ver que sempre vai dar o mesmo resultado. Por este motivo, você tem que escolher aquela que é mais simples para você. Você tem que escolher aquela forma que é mais simples, que você vai garantir a questão. Nosso foco é garantir a questão, cara. Ok? Gente, olha o exemplo 2. Uma aplicação de R$500 a juros simples rendeu um montante de R$550. Ó, me deu algumas informações. Durante 4 meses. Falou outra? Qual que é a taxa de juros? Ó, mudou a pergunta. Está perguntando é taxa agora. Mas primeiro, pessoal, o que eu vou fazer? Fiz a primeira leitura, vou fazer a segunda leitura agora. Na segunda leitura, o que eu tenho de informação? Eu tenho aqui 500. Tem que é juros simples também, olha. Rendeu um montante, ele me deu a situação do montante e me falou qual que é o valor deste montante, que é 550. E me deu uma outra informação que é durante quanto tempo? 4 meses. Beleza? E a pergunta dele, qual que é a taxa de juros? Véi, o que você vai fazer? Primeira coisa aqui, que eu aconselho, principalmente nesse tipo de exercício, que ele vai ser um pouco mais complexo para a gente, vai ter que fazer alguns cálculos a mais, é você pegar aqui e anotar as informações. Primeira informação, quem que é o capital? Ó, sempre já viu que é juros simples? Já anota essas informações. Quem que é o capital? Quem que é o tempo? Quem que é os juros? Quem que é a taxa? Quem que é o montante? Anota essas 5 informações que elas vão nortear o seu exercício. Primeira coisa, o exercício já me falou quem é o capital? Falou. Que é quanto? 550. Vamos anotar aqui o dado, R$550. Opa, 550 não. Ele falou que o capital é de R$500, o montante é 550. Então aqui é R$500. O tempo, ele já me falou também, que é 4 meses. Os juros, vou olhar daqui a pouco. A taxa ele quer saber, não sei quem que é. E o montante ele falou que é 550. Pessoal, se o exercício me falou que o montante é 550 e me falou que o capital ele é 500, dá para descobrir os juros, né? O que é esses juros? R$50. Vou anotar aqui, ó, juros é igual a R$50. Anotei as informações. Agora, eu posso escolher qual dessas fórmulas eu vou escolher. Ó, montante, tem as informações para calcular. Juros igual a CIT sobre 100, tem as informações para calcular. Juros igual a CIT, tem as informações para calcular. Vamos usar agora, mudar um pouquinho. Eu vou usar a mais difícil, olha, aquela com parênteses. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais IT. Pessoal, vamos lá. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais IT.
Eu sei quem que é o montante? Sei, 550. Eu sei quem que é o capital? Sei também, que é 500. Sei quem que é o 1 e quem que é o I? Não sei. E quem que é o T? Sei que é 4. Vou fazer aqui para baixo para ficar mais organizado. Então eu tenho que 550 é igual a 500 que multiplica 1 mais I vezes 4. Ó, esse 500 que está ali, eu vou resolver ele porque ele está multiplicando. Então ele vai para o outro lado, eu passo ele para o outro lado, sempre com a operação oposta. Então eu jogo ele para cá, dividindo. Então eu tenho 550 dividido por 500 igual a 1, eu já posso tirar o parênteses, mais I vezes 4. Ou 4i, fica a sua escolha. Gente, agora, a primeira coisa que eu tenho que resolver é 550 dividido por 50. Para resolver isso, você pode fazer o seguinte, olha. Você pode cortar este zero com este zero. Então, você tem 55 por 50. Eu, pessoal, vou fazer essa conta aqui, já sei o resultado, vai dar 1,1, mas eu vou fazer ela no cantinho para a gente sempre treinar tá fazendo, porque nem sempre eu vou conseguir fazer ela de cabeça. Então, o que eu faço? 55 sobre 50. 55 por 50 dá 1. 1 vezes 50 dá 50, sobra 5. Vai, vírgula, acrescenta o zero, 1,1. Então, vem cá e anota esse dado. 1,1 é igual a 1 mais, vou colocar por notação, 4i. Então, já tem aquela equaçãozinha ali. Gente, o 1 vem para o outro lado com o sinal invertido. Então, vai ficar 1,1 menos 1. 1,1 menos 1, eu já vou colocar aqui que é 0,1. É igual a 4i. E a minha taxa vai ser este 0,1 dividido por 4. Vou fazer a continha, pessoal. 0,1 dividido por 4. Digamos que eu igualo as casas decimais. Então, eu tiro essa vírgula, ponho ela aqui e coloco aqui um zero, acrescento um zero. Então, eu tenho 1 dividido por 40. 1 dividido por 40, eu vou acrescentar um zero aqui e vírgula. E vou colocar um zero. 10 por 40, não tem como. Acrescento um outro zero. 100 por 40 dá 2. 2 vezes 40 dá 80. Para 100 sobra 20. Acrescento zero, esse primeiro zero é por conta. 200 por 40 dá 5. Então, essa taxa, o espaço ficou pouco, mas ela está dando aí 0,025. Pessoal, a minha taxa está dando 0,025. Eu usei essa fórmula aqui, ó. Então, na hora que eu encontrar a taxa, eu estou encontrando ela em decimal. Se eu quero descobrir ela em porcentagem, o que eu faço? Multiplico por 100. Multiplicando por 100, vou apagar essas contas que eu fiz, multiplicando a minha taxa por 100, nós temos aí 0,025 por 100 dá 2,5%. Então, a minha taxa, ok, mensal, está sendo 2,5%. Beleza, pessoal? Gente, aquela fórmula que eu escolhi talvez foi a mais complicada. Eu quero mostrar para vocês que tem vários jeitos de fazer. E eu vou mostrar agora utilizando a outra fórmula. Utilizando a fórmula dos juros. Olha só, gente. Vou apagar esse restinho aqui só para fazer esse cálculo. Olha só como que ficaria eu fazendo pela fórmula dos juros. Então, eu teria aqui um segundo modo, né? Vamos colocar assim. A gente já viu que os juros é R$50. Pessoal, essa forma que eu escolhi para resolver esse exercício aqui, talvez você esteja pensando assim, não, professor, mas você escolheu o jeito mais difícil. Gente, vamos fazê-lo agora pelo jeito fácil? Pensa comigo. O exercício já me deu o dado que foi os juros. E ele me falou que os juros é R$50. E a gente sabe que juros
ele é igual a CIT sobre 100. Ó, eu tenho os juros, já me deu? Eu tenho o capital, também já me falou. Eu tenho a taxa que eu quero descobrir. E eu tenho o tempo. Pessoal, vou substituir os dados. Ó, 50, que é os juros, é igual a C, que é 500, vezes o I, que é a taxa, que é quem eu quero descobrir, vezes o T, que é o tempo, que o exercício me falou que é 4 meses. Isso daqui ainda está dividido por 100. Depois que eu anotei os dados, eu começo a resolver. Olha só que simplicidade, pessoal. Este zero pode cortar com este zero. E este zero pode cortar com este zero. Olha só. Eu tenho que 50 é igual a 4i vezes, né? 50 é igual a 4i vezes 5, né? Ou seja, 5 vezes 4, 20. 20 vezes i. Tá vendo que tem um zero aqui e um zero aqui? Pode cortar também. Então eu tenho que 5 é igual a 2 vezes i. Como eu quero descobrir somente o i, eu deixo ele sozinho. O i é 5 dividido por 2, que é justamente 2,5. Aqui eu coloco o porcento. Não, professor, muito mais simples. Sim, pessoal, essa é muito mais simples. Mas é bom a gente saber essa também. Eu tenho que saber tudo que o exercício pode querer de mim, tudo que ele pode tirar de mim. Eu tenho que saber, eu tenho que resolver assim, eu tenho que resolver assim, eu tenho que resolver pela outra forma. Às vezes também resolver de cabeça, pensar aí, ok? Pessoal, agora eu vou trazer para vocês alguns outros exercícios, ok? Vou fazer mais uns 2 ou 3 exercícios aí, 3 exercícios para a gente trabalhar essa contextualização, para a gente trabalhar essa retirada de informações do exercício, interpretar o exercício, substituir nas fórmulas, ok? Encontrar a resposta e garantir a questão, ok? Fique aí, eu vou logo eu trago para vocês mais algumas questões. Pessoal, voltando aqui agora com mais alguns exemplos de juros simples. E a gente vai pegar esses exercícios agora, vou tentar extrair deles as principais informações
e verificar qual daquelas fórmulas que a gente estudou eu vou aplicar em cada um deles, ok? Olha, primeiro exemplo é o seguinte, um casal, no dia do nascimento do filho, aplicou 15 mil reais, ok? Para ser resgatado no aniversário de 18 anos do filho, com taxa de 1,5% ao mês. Qual que é o valor resgatado? Pessoal, esse daqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu estou querendo descobrir, primeiramente, eu estou querendo descobrir o valor resgatado. Esse valor resgatado, no que a gente viu, ele vai representar o montante, ok? O cara fala que aplicou 15 mil reais. Esse 15 mil reais é o meu capital. O meu tempo está sendo 18 anos e a minha taxa está sendo 1,5% ao mês. O meu tempo está sendo 18 anos. A minha taxa está sendo ao mês. Viu a diferença aí? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que transformar uma dessas unidades. Mas aí vem aquela pergunta, professor, quem que eu devo transformar? Gente, se você transformar o ano, ok? Colocar aqui o ano em mês, se você utilizar essa transformação, você tem 18 anos. Para você transformar em mês, você vai fazer 18, ok? Vezes 12. Então, nós temos 18. Para transformar em mês, eu faço 18 vezes 12. 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1. 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Vai dar aqui, olha, 6, 1. Vai 216. Eu vou ter 216 meses. Tô gostando não, sabe por quê? Valor muito alto. Mas agora, eu posso transformar o mês, a taxa, né, ao mês, em uma taxa ao ano. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar com a taxa, as duas ao ano, as duas na mesma unidade, o tempo em ano e a taxa em ano. Gente, ao mês é 1,5. Se eu transformo ao ano, eu multiplico por 12. Como é juros simples, eu posso fazer isso, porque um ano tem 12 meses. Então, a minha taxa vai ser 12 vezes 1,5, que dá um total de 18. Em vez de multiplicar por 216... eu vou multiplicar por 18. Então, a minha taxa é 18%. Beleza. Feita essa primeira análise, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o primeiro dado, que é o capital, e esse capital, ele vale 15 mil. Eu tenho também o outro dado, que é a taxa. E essa taxa, pessoal, ela está valendo aqui 18%. Eu tenho também um outro dado aqui, que é o tempo. E esse tempo está sendo 18 anos. Ok? Beleza. Pessoal, a gente sabe que juros é igual a CIT sobre 100. Eu vou utilizar essa fórmula. O exercício já me falou ali quem que é o capital, quem que é a taxa e quem que é o tempo. Então, eu só vou substituir. CIT, o C é o 15 mil, ok? O tempo, a taxa é 18, o tempo é 18 também. Isso daqui sobre, ok? Um total de 100. Então, é CIT sobre 100. Pessoal, vou vir aqui agora e vou simplificar esses dois zeros que estão sobrando. E eu tenho 150 vezes 18 vezes 18. 18 vezes 18, pessoal, dá 324.
Então, fazendo esse resultado aqui, eu já chego qual que foi o meu juros. Então, vou fazer aqui para adiantar 324 vezes 15, depois no final eu acrescento um zero. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, 10 com 2, 12, vai 1. 5 vezes 3, 15 com 1, 16. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Ó, 0, 6, 8, 4. Isso aqui está dando 4.860. Mas eu não tinha colocado esse zero, vou acrescentar ele agora. Então está dando aqui um juros de R$ 48.600. Porém, essa não é a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é qual que é o montante. Montante, pessoal, ele é capital mais juros. Ele sendo capital mais juros, o meu montante aqui vai ser o quê? 15.000 mais 48.600, que vai dar um total aqui, ó, 0, 0, 6, 8 e 5, 3, vai 1, 1 e 4, 5 e 1, 6, que dá um total de 63.000, tá aqui, 63.600 reais. Então, quando esse jovem completar ali os seus 18 anos, ele tem já aplicado R$ 63.600. Vamos para o segundo exemplo? Olha só, um empréstimo a juros simples, com taxa mensal de 1% ao mês, foi pago em uma única parcela após 50 meses. Qual que é o valor do empréstimo? Olha só, gente. As primeiras informações eu tenho que esse empréstimo, ele foi feito a juros simples, com taxa mensal de 1%, pago em uma única parcela, 50 meses, e o valor de 36 mil. Vou anotar as informações, pessoal. Primeiro, a minha taxa, ok? O meu I, ele está sendo o quê? 1%. O meu tempo está sendo 50 meses. Vou colocar um M na frente aqui. Essa taxa é ao mês, tá? O meu montante, que é o valor final, aqui, quando foi pago, pagou 36 mil. Então, esse montante, esse 36 mil, esse valor total pago, ele é o meu montante. E a pergunta dele é qual que é o valor do empréstimo, ou seja, qual que é o valor inicial, qual que é o capital. Ô, gente, ele só me deu essas informações, ok? Não sei quem que é o capital. A única fórmula que vai ficar mais simples para mim resolver isso aqui é montante igual a capital C, que multiplica 1 mais IT, aquela fórmula mais difícil, mais complicada por causa dos parênteses, ok? Que eu falei com vocês. Então o que eu faço? Já sei que é o montante? Sei. Que é quanto? 36 mil. Sei quem que é o capital? Não. Então anoto. C. 1. Sei quem que é a taxa? Sei, que é 1%. Pessoal, na hora que for anotar essa fórmula, essa taxa aqui na fórmula, ela tem que estar em decimal. Então, 1% você tem que dividir 1 por 100, que vai dar 0,01. Então, 1 mais 0,01 vezes a taxa, vezes o tempo, que é 50. Ok? Vamos lá, pessoal? Olha só, o que eu tenho aqui agora? 36 mil igual a capital, que multiplica 0,01 vezes 50, dá 0,5, pessoal. Então, 1 mais 0,5. Eu tenho agora que isso daqui vai ser 36 mil igual a capital, que multiplica 1,5. O meu capital, que é quem eu quero descobrir, ele vai ser 36 mil dividido por 1,5. Realizando essa divisão, pessoal, você encontra o valor de 24 mil reais. Então, qual foi o valor que ele pegou de empréstimo aí? 24 mil reais. Fechou? E agora, pessoal, para finalizar, nós temos aqui esse exemplo, olha.
Quanto rende de juros simples um capital de 200 mil investido a 9% ao mês durante 8 meses? Cara, ele só está perguntando quanto rende. Como ele está perguntando quanto rende, eu estou querendo saber os juros. Então, na hora que eu for anotar aqui, eu já posso anotar o J de juros e colocar uma interrogação na frente, que é quem eu quero descobrir. Aí o que acontece? Ele já me falou qual que é o capital, que é de 200 mil. Então, eu vou colocar aqui C igual a 200 mil. Ele já me falou quem que é o tempo e a taxa. Olha, taxa 9%, tempo 8 meses. Então, eu venho e anoto. I, 9% ao mês e o tempo, 8. Ok? 8 meses também, vou anotar. Como eu quero só os juros, vou pela forma mais simples, né, pessoal? Os juros, ele vai ser aqui, sítio sobre 100. Então, olha, juros, sítio sobre 100. Quem que é o capital? 200 mil. Quem que é a taxa? 9%. Quem que é o tempo? 8 meses. Sobre, isso aqui, sobre 100. Ok? Ó, tá vendo que tem zero sobrando? Como é uma multiplicação, sai cortando esse monte de zero, pessoal. Então, você tem 2.000 vezes 9 vezes 8. E aí, eu já vou fazer um pouquinho mais adiantado. 9 vezes 8 aqui dá 72. 72 vezes 2 vai dar 144. Isso aqui, pessoal, esses juros, ele está sendo aí de 144 mil reais. Show de bola, pessoal? Pessoal, o que acontece? Vai trabalhar com juros, identifica quais que são essas variáveis. Quem que é o C? Quem que é o I? Quem que é o T? Quem que é o M? Ou seja, quem que é o capital? Quem que é o montante? Quem que é a taxa? Quem que é o tempo? Avalia também se o tempo e a taxa estão na mesma unidade. Se o tempo está em mês, a taxa está em mês. Se o tempo está em ano, a taxa está em ano. Leia o exercício com atenção, pessoal. Muita atenção na leitura. Grifa as informações importantes. Anota essas principais informações. Anotou essas principais informações, joga na fórmula que você acha mais simples e resolva esse exercício. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o Monster. Siga aí no Instagram, monster.concursos. Não se esqueça também de se inscrever na nossa plataforma, Monsterflix. Ok? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.